Olá, o meu nome é Rita, eu sou a explicadora de Biologia e Geologia e hoje estou aqui sentada para falar um bocadinho contigo. Trago mais um vídeo aqui para o canal, como é lógico, relacionado com Biologia e Geologia e na verdade venho dar um pouco de seguimento a uma publicação que eu fiz no Instagram mais ou menos há 2-3 semanas, em que eu falava de 10 dicas essenciais para Biologia e Geologia. Já agora, se és estudante desta disciplina e ainda não conheces a minha página de Instagram, então vai lá e segue o meu trabalho, porque certamente que irei publicando algumas coisas por lá que poderão ser úteis e te irão ajudar a ser mais bem sucedido nesta disciplina e especificamente a preparar-te para o Exame Nacional. Então, eu fiz essa publicação em que eu partilhava 10 dicas que eu considero absolutamente essenciais para quem está a estudar para o Exame de Biologia e Geologia. No entanto, eu deixei uma caixinha nos stories a pedir a opinião de quem me segue com mais dicas que poderiam ser adicionadas àquelas. Então, basicamente, eu hoje venho falar das 10 que eu dei, mais das outras todas que os alunos ou ex-alunos da disciplina partilharam comigo, ok? Portanto, vamos lá. A primeira dica é estar atento nas aulas. Obviamente, isto é válido não só para Biologia e Geologia, como para outras disciplinas. Mas o que é que eu quero dizer especificamente com isto? Aqui na disciplina de Biologia e Geologia, nós damos muitos conceitos, nós damos muitos processos, damos... não estou a dizer que nas outras disciplinas não se deiam também, mas é preciso tomar muita atenção a muitos pormenores aqui. Então, estar atento nas aulas é meio caminho para poder ser bem sucedido. Se, porventura, não estiveres atento nas aulas, acredita que o trabalho que vais ter em casa para ser mais bem-sucedido e para conseguires ter boas notas é muito maior. Portanto, rentabiliza bem o tempo que tens nas aulas, está atento, o que tu não perceberes, coloca dúvidas na hora e quando fores para casa, certamente terás a tarefa mais facilitada. Compreender em vez de decorar. Isto aqui muitas vezes perguntam-me, Rita, como é que eu compreendo em vez de decorar? Nós estamos a estudar e, como é lógico, há muitos nomes para saber, há muitos processos, é tudo muito, não é? Como não decorar e como compreender. Eu já falei várias vezes de um método de estudo que para mim é infalível na ajuda a compreender e não a decorar, que é a explicação ativa, ou seja, quando estiverem a estudar, se gostarem de fazer resumos, façam, se gostarem de ler, façam, mas é imprescindível que no final tentem explicar a matéria, quer seja para a parede, quer seja para uma almofada, quer seja para alguém, um familiar, um amigo, alguém que nunca tenha tido a disciplina, tentem explicar aquilo que estudaram por palavras vossas. Se forem capazes, é sinal que compreenderam, e se estiverem a explicar a alguém e essa pessoa disser que compreendeu, é porque realmente explicaram-se bem e estão aptos para essa matéria. Mas se realmente não o conseguem fazer, se ficam muito engasgados, se não têm palavras, se há ali partes em que vocês não conseguem fazer a ligação entre vários passos, então isso significa que o processo ainda não está compreendido, ok? Portanto, compreender é saber explicar. É o mais fácil de nós conseguirmos perceber quando é que compreendemos um assunto ou não. Depois coloquei também fazer esquemas para organizar a matéria. O que é isto? Lá está, vou-me repetir, mas há muitos processos, há muitas etapas em cada fase. Estou a pensar tanto em alguns assuntos de biologia como de geologia. É muito frequente nós termos matéria que é dada de forma sequencial, ou seja, fotossíntese, temos fase fotoquímica, fase química, respiração aeróbia, temos também uma série de etapas. Síntese proteica, a mesma coisa. Quando passamos para as rochas, temos o ciclo das rochas, a etapa de formação das rochas sedimentares, a propagação das ondas sísmicas, sei lá, há tanta coisa que é sequencial que a melhor forma de nós conseguirmos interligar tudo é realmente fazer esquemas. Esta ideia de fazer esquemas ajuda muito a ideia anterior, que é ajudar a compreender em vez de decorar, ok? Se vocês simplesmente se estiverem a limitar a fazer resumos, a copiar certas frases do manual, aí vão estar a decorar. Se vocês olharem para a matéria e tentarem arranjar um esquema entre os vários conceitos e perceber como é que eles se interligam, então isso será muito útil para vos ajudar a compreender a matéria. A quarta dica é analisar as atividades experimentais de cada capítulo. Isto porque vocês certamente sabem que fazer o Exame Nacional de Biologia e Geologia requer obrigatoriamente que tenhamos muito à vontade com questões experimentais.
em cada capítulo, e isto é válido para Biologia como também para Geologia, em cada capítulo existem nos manuais certas atividades experimentais. Eu sei que por vezes elas estão lá pelo meio, nós estamos a estudar a teoria e passamos um bocadinho à frente, mas é imprescindível que vejam essas atividades, porque sai sempre, é aquela questão que não é uma questão, portanto, a questão de saem atividades experimentais, claro que sim, isso nem sequer é questionável, de certeza absoluta que vai sair. Ultimamente tem havido um grupo específico, que é o grupo 2, precisamente para isso. Portanto, a melhor forma de vocês estarem preparados para este grupo é garantirem que viram todas as atividades experimentais dos vários capítulos. Só assim vão estudar aquela que provavelmente vai aparecer no exame que vocês vão fazer. Depois eu sugeri fazer exercícios de exame para preparar os testes. Ou seja, visto ser uma disciplina em que a maior parte dos alunos faz exame no final do 11º ano, pois é uma disciplina que serve como prova de ingresso para um número muito elevado de cursos, normalmente os professores acabam por, nas próprias avaliações, fazer uma estrutura de teste muito semelhante ao exame. E apanho vários alunos em que os próprios professores usam mesmo perguntas de exames anteriores. Então, vocês podem fazer isso. Não têm necessariamente comprar o livro do IAV com as questões dos exames. Podem ter uma pastazinha, que é como eu faço, uma pasta com os exames todos organizados e irem consultando diretamente os exames para fazerem as perguntas dos temas que estão a estudar. Podem fazer isso e devem fazer isso. Claro que livros como o do IAV, em que tem os temas organizados por capítulos, facilita bastante nesta parte, mas mesmo que não tenham essa possibilidade, vejam os exames, eles estão gratuitos na internet para serem descarregados, portanto não há desculpa, vejam exercícios de exame, porque muito provavelmente os vossos professores vão colocar exercícios de exame ou exercícios parecidos com aqueles que saíram em exames, porque o objetivo deles é preparar-vos o melhor possível para que no final do 11º ano tenham uma boa nota no exame. Portanto, isto é fundamental e, mais uma vez, cada vez mais, não é só os exames, mas cada vez mais os manuais e outros livros de preparação vão mais ao encontro daquilo que são as perguntas de exame. Mas nada como fazer os verdadeiros e hoje em dia já há 40 exames diferentes, portanto o que não faltam são exercícios de exame para as mais variadíssimas matérias. A sexta dica é perceber como os diferentes capítulos se relacionam uns com os outros. Isto é um bocadinho diferente da dica número 3, que era fazer esquemas para organizar a matéria. Perceber como diferentes capítulos se relacionam uns com os outros, mais uma vez, é válido para Biologia ou para Geologia. É fundamental nós percebermos como é que a matéria toda está encadeada, como é que vamos dar um determinado capítulo com aquilo que já sabemos para trás, ou seja, o que é que aquele capítulo seguinte está relacionado com o anterior. Eu sinto sempre que quando saem este tipo de perguntas, normalmente este tipo de perguntas sai pelo menos uma em exame que exige isto, que exige que haja uma relação entre vários capítulos diferentes. Eu sinto sempre que essa é a pergunta mais difícil para os alunos de responderem, porque não têm esta visão global da matéria. Estudam a matéria por capítulos e esquecem-se de juntar tudo e, no fundo, de perceber como é que aquilo funciona como um todo. E acreditem que isso é fundamental para vos dar uma noção muito mais abrangente e global de como é que a disciplina está organizada e do porquê de estudarmos determinados temas nesta disciplina. A dica número 7 é treinar muito a capacidade de interpretação e de escrita. Aqui, não sei se vocês entretanto vão começar a ouvir algum ruído, mas é que começou a chover bastante. Mas o que é isto? Vocês certamente que já viram exames e sabem que há sempre textos muito grandes, há sempre perguntas abertas em que é necessário fazer uma resposta mais elaborada e é precisamente essa capacidade que às vezes falta aos alunos. A matemática nada. A Biologia e a Geologia são disciplinas que, na maneira como estão estruturadas, a maneira como a disciplina está estruturada, não requer apenas que os alunos tenham conhecimento de Biologia e Geologia, requer que tenham conhecimentos de português, portanto, um grande à vontade em ler, interpretar e escrever. De matemática, há vários raciocínios matemáticos simples que vão aparecendo nos mais variados capítulos, conhecimentos de Química, conhecimentos de Geografia, portanto, há muitas matérias que é necessário saber
muitas áreas que é necessário saber as bases para ser bem sucedido. E sem dúvida que se os alunos têm uma grande dificuldade nas respostas abertas, em que é preciso uma resposta mais desenvolvida, então é porque provavelmente não falta só conhecimentos de biologia ou geologia, falta também capacidade de escrita e de interpretação. Então, por favor, trabalhem isso, mesmo que tenham dificuldades a português, como é que podem trabalhar isto? Fazendo os exames dos anos anteriores, fazendo sempre os exercícios, pedindo ajuda aos vossos professores e explicadores para vos darem feedback das vossas respostas abertas, irem praticando, as primeiras que fizerem certamente não vão ficar grande coisa, mas à medida que forem recebendo feedback e à medida que forem comparando com critérios e forem percebendo aquilo que estão a fazer menos bem, vocês vão melhorando. E isto não só em termos de interpretação, mas também em termos de escrita. Quanto mais vocês escreverem, melhor vão escrever. Portanto, a melhor forma de irem bem preparados para o exame é mesmo praticarem muito esta capacidade de leitura, interpretação e escrita. A oitava dica é resolver exercícios de várias tipologias. E o que é isto? Normalmente os alunos gostam muito de fazer escolhas múltiplas, portanto vão aos exercícios, fazem escolhas múltiplas, passam sequências à frente, passam respostas abertas à frente. Porquê? Porque não é tão bom, não são tão bem sucedidos e quando estão a estudar é sempre bom nós termos aquela ideia de que realmente está a correr bem, ou conseguir fazer um grande número de questões e quando ficamos presos nessas acabamos por demorar mais tempo. Percebo isso, mas acreditem que é fundamental fazerem não só escolhas múltiplas, como verdadeiros e falsos, ou seja, aquelas perguntas de selecionar as opções corretas, fazer correspondências, até porque há dois tipos diferentes de correspondência, uma em que os elementos da coluna 2 todos requerem correspondência com a coluna A, outros em que apenas cada elemento da coluna A corresponde a um da coluna B, portanto há várias tipologias diferentes. As sequências, como é lógico, as respostas abertas, até porque há umas que são curtas e há outras que requerem uma resposta mais de desenvolvimento, então há muitas tipologias diferentes. Há aquelas perguntas também de preencher os espacinhos, com as 3 opções para cada espacinho, portanto um exame não tem só escolhas múltiplas, um exame tem muitas respostas diferentes e convém que vocês se preparem para todas elas. A nona dica que eu escrevi é detectar erros e pontos fracos e corrigi-los. Ou seja, quando vocês estão a estudar determinada matéria, é imprescindível que vocês percebam o que é que ali vos causa mais dificuldades, que tipo de questões é que vos causa mais dificuldades. Na matéria da fotossíntese, o que é que vocês percebem pior? Ou seja, não é só estudar e depois fazer exercícios e erram 3 questões em 10, ok, mas não é só isso, é preciso perceber que questões são essas, que matéria envolvem, para poderem ir melhorar, porque se não fizerem esta reflexão, no fundo, à medida que forem praticando, vocês vão acabar por, aparece uma resposta incorreta, vão ver a solução, é isto, ok, e depois mais à frente acabam por dar o mesmo erro e se calhar já nem se lembravam que tinham errado a mesma coisa, estão em modo automático e acabam por achar que é mais uma, deixa eu ver a resposta, é isto, ok. Não, reflitam mesmo, percebam o que é que vos causa mais dificuldades para vocês poderem dividir o vosso tempo de estudo de forma proporcional. Aquilo que vos é mais fácil vão estudar menos tempo, aquilo que vos é mais difícil vão estudar mais tempo, para quando chegarem ao final, perto do exame ou dos vossos testes, estarem nivelados, portanto conseguirem ter um bom nível em todas as áreas, todos os temas que precisam para essa mesma avaliação. A última dica dada por mim é bastante difícil e quem a consegue, depois de aplicar tudo o que eu já disse atrás, tem resultados, que é ser consistente. Ser consistente é a chave. Há muitos alunos que acabam por não conseguir ser bem-sucedidos no exame de Biologia e Geologia porque não conseguiram manter esse estudo constante ao longo do ano, não conseguiram manter essa consistência e muitas vezes acabam só por se mentalizar e se focar no exame quando já faltam 2, 3 semanas para ele e isso não é suficiente, ok? Se vocês estão na escola, no 10º ou no 11º, não têm como objetivo o exame, mas vão de teste a teste. Não estudem só nos dias antes dos testes, tentem manter sempre a matéria toda em dia. Se vocês estão a fazer algo mais difícil, que é estar durante um ano a estudar para fazer um exame no final do ano, então aqui a tarefa, o desafio é maior, porque fazer
estar a estudar para algo que só acontece, vamos supor, 9 meses depois, é bastante tempo. Então, estar a estudar sem estar a ver resultados, que é aquilo que não acontece na escola, porque vamos tendo testes e vamos percebendo a nossa evolução e vamos sendo avaliados por isso também. Quando estamos a estudar só para o exame, são 8, 9 meses de preparação para depois fazer uma prova só no final, que é, no fundo, o resultado de todo o vosso esforço ao longo daqueles meses. Se vocês estão a maior parte do tempo a meio gás, a não dar o vosso máximo e a não estarem empenhados o suficiente naquilo, esses 8 ou 9 meses reduzem-se a 1 ou 2. E isso já não é a receita para o sucesso. É preciso que vocês mantenham esta consistência. É preferível durante todo o tempo, portanto 8 ou 9 meses que vocês tenham para estudar, vocês irem fazendo um pouquinho todas as semanas, do que chegarem um mês antes do exame e querer fazer tudo. Não vai entrar a matéria, lá está, aí vocês vão ter tendência a decorar e não a compreender. Não vão ter tempo para ver ao certo os vossos erros e ir analisá-los. Ou seja, vão fazer tudo muito mais à pressão, muito mais em cima da hora e não vão ter tempo de fazer as coisas bem feitas e com calma. E se vocês fizerem as coisas bem feitas e com calma, muito provavelmente vão ser bem-sucedidos, ok? Portanto, ser consistente, ter consistência é muito importante para vocês conseguirem um bom resultado no final. E estas eram as minhas 10 dicas, mas eu tenho mais, porque alguns de vocês ajudaram-me aqui e acrescentaram aqui algumas coisinhas. A Cata Souza disse utilizar muitos esquemas e imagens. Certo, portanto já tinha dado a ideia de fazer esquemas para organizar a matéria e é precisamente isso, fazer muitos esquemas e por vezes não é possível fazer um esquema. Não vão fazer um esquema de uma célula, mas podem pôr uma imagem de uma célula nos vossos resumos. Podem ter, e há muitas pessoas que têm mais memória visual até do que outro tipo de memória. Então, usem imagens, por exemplo, as rochas, usem imagens das rochas para quando estão a estudá-las, para quando estão a associar uma informação, terem uma imagem dessa informação. Eu acho isto muito, muito importante. Portanto, não é só ler, é preciso olhar, analisar, até porque muitas imagens também depois acabam por sair nos exames. Então é fundamental que vocês tenham visto semelhantes, ou a grande parte delas, quando estavam a estudar. A Anitta, a AP06, disse tomar notas nas aulas além do que é pedido para passar. Ou seja, já tinha dito para tomarem atenção nas aulas, mas não é só tomar atenção e ouvir. Tirar apontamentos é fundamental. Por vezes, e isto é muito útil se vocês estão na escola, no 10º ou no 11º, ou noutra disciplina qualquer, que é, se estão uma determinada matéria, o professor está a dar essa matéria, o professor na aula dá mais ênfase a um aspecto. Esse aspecto se calhar não está tão evidenciado no manual. O que é que vocês acham que vai sair na avaliação? É aquilo que está no manual ou foi aquilo que o professor demorou meia aula a falar? É óbvio que vai ser aquilo que o professor demorou meia aula. Para além de que, quando vocês estão a basear o vosso estudo no manual, vocês têm aquilo dito de uma maneira. Quando vocês estão a tirar os apontamentos, vocês automaticamente, algumas coisas já vos estão a entrar, automaticamente estão a escrever as coisas, por vezes logo relacionadas, logo com aqueles esquemazinhos, com uma linguagem à partida mais acessível e com foco naquilo que é mais importante. Por isso é trabalhar essa capacidade, queria eu dizer, porque nem sempre tirar notas é algo, ou tirar apontamentos é algo fácil para os alunos, mas eu garanto-vos que se vocês começarem, vocês conseguem. Eu lembro-me que quando era aluna, eu fiz isto muito para Biologia 12º, não tanto para Biologia e Geologia, na altura não tinha muito esse método, mas para Biologia 12º usava muito isso e tinha resumos sempre super completos e com muito daquilo que iria sair na avaliação. E depois, quando cheguei à faculdade, aquilo que eu tinha estado o ano todo a fazer no 12º, acabei por fazer também, e aí sim, se não fosse isso, havia disciplinas em que eu não conseguiria ser tão bem sucedida como fui. E ao início podem ser mais lentos, os apontamentos não é para ficar bonito, o apontamento é para pôr lá informação. Se as minhas folhas, aquilo parecia uma confusão autêntica, letras assim, outras assim, umas maiores, outras mais pequenas, letra de médico quase. E por vezes, quando o professor estava a explicar algo muito afincadamente, às vezes acabava por escrever tão rápido
que à medida que o professor escrevia, à medida que o professor dizia, eu estava a escrever. Então era quase um ouvir e escrever em simultâneo. Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão estar nas aulas super concentrados e vão conseguir apontar tudo o que é fundamental. E têm a tarefa muito mais facilitada quando chegarem a casa, ok? Portanto, experimentem para perceber se é algo que funciona para vocês, mas acreditem, é algo que funciona para a maioria, portanto, é apostar muito nisso. A Bia 2005 disse fazer flashcards, sou totalmente de apoio, de acordo com isto. Fazer flashcards é uma ótima forma de vocês colocarem num local acessível, mesmo para depois poderem rever mais tarde, ali um pequeno cartãozinho com o fundamental. Portanto, conceitos que sejam mais difíceis de interiorizar, temas que sejam mais importantes, por exemplo, um flashcard para cada ciclo de vida. Vocês conseguem, por exemplo, pôr ciclo de vida diplomante e atrás explicam o que é. E quando estão a estudar, agarram nos flashcards ciclo de vida diplomante e tentam explicar o ciclo de vida diplomante tem meiose tal e começam e depois viram e confirmam, está certo, está, avanço para o outro. Se não está, ok, volta a ficar atrás do meu molhinho para eu, uns dias mais tarde, voltar a ver aquilo e voltar a tentar explicar. Portanto, é uma ótima forma de vocês rentabilizarem o vosso estudo, ajuda-vos a fazer aquele tal método de explicação ativa e ajuda-vos a levar a matéria de forma mais compacta para qualquer sítio e para qualquer lado, portanto, isso pode ser uma boa estratégia. A Bia também disse explicar a matéria à parede, portanto, é esta explicação ativa que eu tinha falado e pode ser bastante útil mesmo. A Mariana Cruz disse interpretar bem as questões. E isto é um ponto fundamental. Tudo aquilo que eu disse, e agora as dicas que já foram acrescentadas também, de nada serve se tiverem uma pergunta à frente, lerem a pergunta e responderem uma coisa que não tem nada a ver. Isto acontece muito aos alunos, lá está a tal capacidade de interpretação, mas acontece muito aos alunos terem uma pergunta, eu ia dizer sobretudo nas abertas, mas não tanto. Também nas escolhas múltiplas, às vezes vocês são induzidos a ir para determinada opção porque não viram uma palavrinha, não viram que estava ali o não, ou não viram que aquilo era respectivamente. Às vezes uma palavrinha faz a diferença e vocês não veem por falta de atenção, como também às vezes não percebem bem o que está a ser perguntado. Portanto, ler as perguntas com muita atenção, porque mais frustrante do que não acertar porque não sabia, é não acertar porque não li bem a pergunta e se eu tivesse lido até sabia e teria uma resposta correta. Portanto, isso é muito frustrante, leiam tudo muito bem e antes de dar uma resposta garantam que estão a responder exatamente àquilo que é perguntado, leiam a pergunta às vezes que forem precisas para, no fundo, isto não vos acontecer, que isto é bastante chato quando acontece. O Pedro Capitão disse ser cientificamente culto, ler notícias e eu apoio também totalmente, porque às vezes falta um pouco de conhecimento geral aos alunos e isto está acessível a toda a gente, ou seja, ver as notícias está disponível para todos, nos jornais, nas televisões, na internet, aos fins de semana de manhã nos canais generalistas há documentários, portanto vocês têm acesso, e já para não falar da internet, não é? Não vou falar da internet, que é só pesquisar qualquer assunto e vocês conseguem rapidamente chegar a sites credíveis para saberem mais sobre isso. Mas é ser curioso, querer saber mais, querer saber o que se passa à volta. Houve um vulcão em La Palma, houve um vulcão na Islândia, houve um sismo na Turquia. Ok, deixa cá ver o que é que se disse sobre isto. Provavelmente, passado algum tempo, aquilo até pode ser um assunto foi abordado no exame e eu já tenho algum conhecimento prévio, aquele assunto já não é totalmente novo. Portanto, é isso. Sobretudo, eu estava aqui a dar exemplos de fora, mas sobretudo do nosso país, ok? E isto vem até no seguimento da dica seguinte, que foi da Mafalda, que disse Geologia, mapas e saídas de campo. Ou seja, este ser cientificamente culto é válido muito para questões do nosso país. Ou seja, quando se vão passear a um sítio, perceber que serra é aquela, que tipo de rocha é que lá existe, há sempre, ou seja, há muitos centros de interpretação espalhados por todo o lado, que qualquer pessoa pode entrar e de forma gratuita ter ali informação credível sobre a geologia e a biologia desse local.
Portanto, saber que espécies são conservadas em determinado sítio do nosso país, que espécies invasoras é que lá existem, que tipo de rocha está lá e como é que se formou, qual é a história geológica daquela região. Portanto, há muitas coisas que vocês podem fazer facilmente no campo. Portanto, in loco, não precisam de ver tudo na internet, é muito mais interessante ver ao vivo. Portanto, daí estas saídas de campo, daí a utilização de mapas, porque sai-se quase sempre uma imagem de geologia que é um mapa, portanto saber ler mapas é fundamental, daí há pouco eu ter dito que era preciso ter algum conhecimento de geografia. E pronto, basicamente é isto, ou seja, não foram 10 dicas, foram um bocadinho mais por causa da colaboração de algumas pessoas a quem eu agradeço. E diz-me tu, se estás a ver este vídeo, que dicas mais é que acrescentarias? O que é que podias colocar aqui nos comentários para ajudar outros alunos, caso também sejas aluno de Biologia e Geologia ou já tenhas sido? E se este vídeo foi útil e se vais tentar aplicar algumas destas ideias, diz também nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E é isso, continua a acompanhar aqui o conteúdo do canal, continua a acompanhar-me no Instagram, se ainda não fazes, vai lá e segue, por favor. É muito importante para mim para conseguir continuar a fazer o meu trabalho da maneira que faço, ou melhor ainda. Portanto, ter esse feedback da vossa parte é realmente muito valioso. Obrigada por teres assistido até aqui, bom estudo e espero que Biologia e Geologia te corra muito bem e que gostes muito de estudar estes assuntos.